Olá a todos, a paz do Senhor. Hoje eu vim trazer aqui para vocês um vídeo para explicar um pouco sobre como seria uma forma simples de orar que Jesus nos deixou através da sua palavra. Seria como se fosse um modelo de oração, um ensinamento, Jesus ensinando nós como que nós devemos orar, como que nós devemos fazer as nossas orações diante do Pai. E esse ensinamento de Jesus se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. E diz assim a palavra do Senhor: E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então, irmãos, nós vemos aqui um modelo de oração, podemos dizer assim que universal, né? Tanto os católicos quanto os evangélicos, muitas pessoas de várias religiões conhecem essa oração como a chamada oração do Pai Nosso, e nós temos muitos ensinamentos aqui que a gente, olhando assim o texto a grosso modo, assim, como um todo, a gente não enxerga, mas se a gente pegar versículo por versículo dessa oração, nós podemos entender um pouco melhor o que Jesus está nos ensinando através desse modelo de oração, através da oração do Pai Nosso. Vamos voltar aqui versículo por versículo, a partir do versículo 9, quando ele dá início à oração. Portanto, orai vós deste modo. Olha só o que ele diz no primeiro versículo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, nesse versículo aqui, a gente aprende que ele já começa a oração reconhecendo a Deus como santo. Ele começa com uma adoração a Deus. Ele começa reconhecendo que Deus está acima de nós, que Ele está nos céus, que Deus está elevado sobre as nossas vidas, que Ele é um ser superior. Então ele começa com uma adoração. Depois ele continua no versículo 10: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No segundo versículo aqui, o que nós fazemos na oração? Quando nós nos orarmos, nós devemos nos sujeitar a Deus, nós devemos orar e pedir para Deus cumprir a vontade dEle na nossa vida. Nós devemos nos sujeitarmos a Deus, nós devemos nos dobrar diante de Deus, devemos pedir que a vontade dEle se cumpra em nós. Então, sempre que nós formos orar, nós devemos lembrar disso, de nos entregarmos a Deus, de nos entregarmos ao seu propósito, de nos entregarmos à sua vontade. Aqui no versículo 11, o terceiro tópico: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós devemos ser gratos a Deus. Esse versículo me faz entender que nós devemos agradecer a Deus todos os dias pelo alimento que Ele nos dá. Mais simples, não importa. Se você tem algo para comer, agradeça a Deus, porque o mundo é muito grande, tem muita gente que passa fome no mundo. Então devemos ser gratos a Deus pelo alimento de cada dia que nós temos sobre as nossas mesas, porque tem gente que nem isso tem. Então
Terceiro ponto, nós devemos agradecer a Deus, nós devemos ser gratos a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aqui é um ponto muito interessante porque nós sabemos que Jesus, ele não pecou, ele não tem nenhum pecado, ele não cometeu nenhum pecado aqui na terra. E por que Jesus estava ensinando eles que eles tinham que pedir, que ele perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados? Porque Jesus deixou essa oração realmente de exemplo, porque ele sabia que essa oração deveria ser feita por nós, porque ele sabia que nós pecaríamos, mesmo depois que nós começássemos a nossa caminhada com ele, ele sabia que nós continuaríamos falhando, e por isso que nós devemos fazer essa oração, esse modelo de oração, nós devemos fazer todos os dias, devemos praticar esse tipo de oração todos os dias. Todos os dias nós devemos nos dobrar diante de Deus, nós devemos nos ajoelhar, nós devemos levar a nossa alma, nosso espírito em oração e pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Todos os dias nós devemos nos arrepender, porque nós somos falhos. Então Jesus já deixou esse exemplo na oração. Vamos aqui para o versículo 13. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Toda vez que nós orarmos, nós devemos também pedir proteção. Porque quando nós somos servos de Deus, nós procuramos fazer a vontade de Deus, procuramos estar no caminho de Deus, nós vamos receber um ataque do inimigo, nós seremos atacados, seremos afrontados, e por isso nós precisamos da proteção de Deus. Então toda vez que você orar, peça para Deus te proteger, para Deus te cobrir com o sangue precioso de Jesus Cristo, peça para Ele proteger a sua casa, a sua família. Então sempre ore por proteção, todas as vezes que você orar, peça a proteção de Deus. Jesus está nos ensinando aqui. E livra-nos do mal. E para finalizar, porque o teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Mas, para terminar a oração, ele continua aqui, ó. Ele termina também com uma adoração. Ele reconhece que o reino é de Deus, que o poder é de Deus, que a glória de Deus é para sempre. Então ele começa na adoração e termina na adoração. Então, são dicas, a oração simples, mas poderosa, irmãos. E, enfim, é isso. Esse é o modelo de oração simples. Assim, não que você tenha que, se você quiser também, todo dia orar o Pai Nosso, da forma como está escrito na Bíblia, amém, você pode orar. Mas esse tipo de oração aqui é um modelo para você depois ir incrementando. Eu acredito que na sua vida acontece muita coisa e no decorrer da oração você pode falar, você pode acrescentar mais coisas, você pode adorar, acrescentar mais elogios a Deus, mais adoração, e aí vai do que você sentir no seu coração. Por isso que a oração tem que ser, Jesus recomenda lá no começo que seja no seu quarto, quando você fechar a porta, porque a oração o correto, a oração assim, você pode orar em outros lugares com outras pessoas, pode, mas é necessário que você tenha esses momentos a sós com Deus, esses momentos no seu quarto e na sua casa, em que você derrame, em que você abra, em que você rasgue o seu coração diante de Deus. O próprio Jesus fazia isso. A gente vê que muitos momentos fala que Jesus se retirava para os lugares, muitas vezes ele deixava Pedro, Tiago e João ali meio próximo, mas ele se retirava para um lugar mais isolado, ele ia lá e orava diante do Pai. A gente vê a oração do Getsemane, que é uma oração muito conhecida antes da crucificação. Jesus se isolou ali e ficou orando, derramando a sua alma diante do Pai, e ele ele fez essa oração, um dos modelos ali do início da oração, de pedir para que se cumprisse a vontade de Deus e não a dele, porque ele estava como ser humano, como homem, ele estava com medo da cruz, é normal. Jesus foi homem, que ele era Deus, mas ele também foi homem. Então é isso, irmãos. Esse é o modelo de oração que Jesus nos deixou e que nós devemos praticar e exercitar a cada dia. E conforme você for praticando isso, você vai melhorando, você vai evoluindo, você vai ampliando o seu diálogo com Deus. Você pode começar simplesmente só orando o Pai Nosso, esses versículos simples, e
conforme o tempo for passando, o próprio Espírito Santo vai te ensinando, você vai aprendendo, você vai desenvolvendo a oração. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.